Muito bem, pessoal. Graça e paz a todos. Estamos iniciando mais uma, quer dizer, já iniciamos, né, a jornada. Eu estou entrando hoje aqui por graça e misericórdia de Deus. Era para mim estar com vocês desde segunda-feira pelo Zoom aqui, dando essa aula, como eu sempre fiz, desde 2016 aí no CNB. Porém, desta feita, muita dificuldade. Eu consegui hoje com muita dificuldade. Então, eu vou dar a aula com vocês aqui direitinho, mas depois eu vou abrir um espaço para a gente discutir o nosso sistema de aula e de avaliação. Tentei algumas coisas aí, parece que não deu certo, outras deram, depois teve sugestões. Eu vou abrir depois para a gente bater um papo e ver o que você pode fazer. Agora, quem estiver aqui na sala vai decidir. Quem não entrar até lá, vai ter problema. Parece meio que o pessoal estava tendo problema aí com o Zoom, mas já foi falado que era o Zoom, né? Já foi dito que era o Zoom, né? Então pode ser que alguém esqueceu mesmo. Muito bem. Nós já fizemos algumas aulas aí, nós focamos a via paralela. Eu só queria salientar que a via paralela ela é parte da história eclesiástica, porque nós passamos por lá, né? A história que nos conta da Igreja Católica, depois que teve a Reforma, ela foi importante, claro, estamos até estudando, e que nós vemos ali daquela reforma ainda não é bem toda a verdade. A gente veio pelo viés da Grã-Bretanha, nós desaguamos no não conformismo, da onde saem os wesleyanos, e aí vem as estripes, né, que uma delas é Nazareno. Então, assim, é muito bom a gente entender esses dois lados, porque também não podia ocultar o outro lado, né? Já que todo mundo já sabe de um, tem que saber do outro. Então, aí, não sei se tem alguma dúvida com relação à via paralela, que eu dei até agora. Se tiver alguma dúvida no ar aí, pode falar para a gente continuar. Eu também dei uma parte da reforma, eu falei sobre a reforma protestante, né? A reforma e a protestante, que são dois momentos diferenciados. Você tem aí o momento da reforma como reforma mesmo, que no contexto da época foi teológica, claro. O Lutero ele enfatizou as teses dele, que aliás eram bíblicas, né? Mas as teses de Lutero é quase que uma cópia do Tratado de Wycliffe, né? Bom, mas aí nós vamos ter 11 anos depois acontece o protesto. Aí tem a Reforma Protestante. Então a Reforma ela é teológica, a Protestante ela é política, porque foram aqueles 6 príncipes alemães que não aceitaram, né, a mudança do imperador Carlos V e aí protestaram. Aí você vai ter também no mesmo viés ali quase que 20 anos depois, a reforma radical, que nós vamos estudar hoje, a radical. Depois, no período tardio, nós vamos ter a anglicana. E aí você vai ter o nascimento das igrejas evangelicais, né? Nós temos as igrejas evangélicas, porque vem do evangelicalismo, o movimento para se diferenciar de vez do movimento católico, né? Bom, então é isso aí. Bem-vindo ao Daniel, acabou de chegar aí também, Deus abençoe. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Estamos juntos aí, companheiro, mais uma jornada aí. E nós vamos olhar um pouquinho sobre a reforma radical. Você vai entender o que é a reforma radical, como ela se deu e alguns parâmetros dessa reforma. Eu mandei para vocês o material, está aí o material, é aquele material azul, que vem como reforma radical. Deixa eu buscar aqui no visor, que eu abri, ela voltou aqui, espera um pouquinho. Achei. Vamos lá. Deixa eu jogar aqui agora. Ok. Pronto. Vocês conseguem ver a tela aí? Sim. Pronto, obrigado. Aí nós estamos aí, então, a reforma radical. Ela vai acontecer em 1524. Entenda que
A de Lutero é 1517, 31 de outubro, né? 1517. A radical vai ser 1524. Agora, já passou pela sua cabeça por que eles chamam radical, né? Bom, a do Lutero é a reforma magistral, porque ela é a que foi mais conhecida e a que foi mais de frente à Igreja Católica. A sua importância no cenário mundial, ela é magistral, ela é grande, porque ela é a mãe, é tipo assim, não é a mãe de todas, mas é uma reforma que se destacou, né, das demais. Já a reforma radical, desculpa, a magistral, já a radical, que é direcionada ao Zwinglio, tem um áudio aberto aí. Direcionado ao Zwinglio, ela é chamada de radical por quê? Na verdade, a turma do Zwinglio... Tá cortando aqui? Tá vindo um áudio aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver de quem é esse áudio aqui. Acho que é Daiane, parece. Alô? Acho que é Daiane. Bom, já passou, agora acho que eu consegui lá. Obrigado, Daiane. Deus abençoe. Gente, a reforma radical, ela vai ser radical porque os radicais, eles reclamam uma reforma totalmente completa e fora da Igreja Católica. Eles não queriam nada. O Lutero queria reformar para, tipo assim, fazer algo assim, corrigir alguma coisa, tá, mas continuar católico. Porque não é ele não tem a ideia da Igreja Luterana. Na última aula, eu mostrei que não foi ele que fundou essa igreja, foi um príncipe alemão lá. Foi até um político que fundou a Igreja de Confissão Luterana. Mas os radicais, alguém pergunta assim, escuta, qual a diferença entre o radical e a magistral? Justamente, radical porque ele não queria nada de... Era totalmente, sim, algo completamente fora, nenhum negócio da Igreja Católica, era tirar tudo mesmo, mudar tudo. Depois deram o nome de reforma, porque se reforma subentende que continuou com a primeira forma e deu um jeito, né? Mas não, ele saiu totalmente fora, segundo o que eles diziam aí. Então, em 1524, vai acontecer a radical. O protagonista desta reforma vai ser o Zwinglio, e o local vai ser a Suíça. Estou aqui perto da Suíça, mais aqui uma hora de voo, no máximo 2, eu estou aqui na Suíça. E a reforma, o bom de ser professor é que cada aula eu estou no local da aula, então não tem como contestar muito, né? Então, foi também considerada uma reforma e radical, porque aconteceu o que eu disse da separação. Aqui embaixo nós temos um relatório aí, a data. A magistral ocorre em 1517, a anglicana em 1534. Portanto, a reforma radical acontece no meio, em 1524. Entendeu? Então, assim, a magistral 1517, a do Henrique VIII 1534, no meio acontece a radical. O Ulrich Zwinglio nasceu em Ildaus, cantão de São Galo, Suíça, no dia 1º de janeiro de 1484, e faleceu em Albis, no dia 10 de outubro de 1531. Interessante, hein? Ele faleceu antes da reforma radical, né? E um pouquinho depois da reforma magistral. Foi um teólogo suíço e principal líder da reforma radical na Suíça. A Suíça é um país sem costa marítima, com território entre o Planalto Suíço e os Alpes. Possui uma área de 41.285 km². Não é tão grande, né? É o dobro do país de Gales, só. A população suíça hoje é de cerca de 8,5 milhões de habitantes. São Paulo é maior, né, que todo esse país. A característica do movimento, embora não tenha não tanto protestante, que foi a magistral, porém a Suíça promoveu uma reforma teológica e doutrinal. E o porquê? Sim, porque eles, além que Lutero conseguiu, era algo realmente ultra-ortodoxo.
Quais são os fatos que estão ligados a essa reforma, gente? Era preciso uma reforma total. A reforma magistral continuaria com o catolicismo cultural. Veja só, a ideia que estavam chamada de radical, porque eles pensavam assim: o Lutero ele não quer, ele quer continuar com a cultura católica. Ele só vai contestar lá alguns pontos, mas ele quer continuar católico, né? Então, na verdade, a radical ela vem para dizer: não queremos ser católicos, queremos desfazer tudo que a Igreja Católica faz, vamos ficar só com a Bíblia, só que restabelecer a Bíblia. Então, é mais ou menos por aí. A adesão à doutrina dos crentes. A chamada doutrina dos crentes, da Igreja de Crentes, é uma orientação teológica dentro do modus vivendi do cristianismo. Daí o porquê de se diferenciar com o termo evangélico. Essa doutrina ensina que ser membro da igreja significa experimentar um novo nascimento e fazer a profissão de fé. Os evangélicos. Aí você vai entender por que os evangélicos, né? Entre os ramos católicos e as estirpes puritanas, teológicas e não política, quando fala em puritano, gente, tem que saber diferenciar o puritano teológico e o puritano político. E o puritano comportamental, são 3 tipos, né? O teológico, ele era radical com relação à Bíblia, e tanto é que radical com relação à doutrina católica, tanto é que eles trazem a novidade, que era o calvinismo, né? A questão dos puritanos político, já falei, né? Não, político é que eles queriam tirar a monarquia, eles queriam tirar o rei. Inclusive, a leitura deles foi uma das leituras do iluminismo, do século XVII. Então, por um lado, ele tinha os puritanos teológicos, que é aqueles que prezavam pela doutrina de Calvino, os políticos, que é os que lutavam contra a monarquia absoluta, e os comportamentais, onde eles iam dizer que o crente não pode ir para teatro, o crente não pode fumar, não pode beber, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então, tudo essa... Inclusive, que a gente herdou muito isso deles, né? Herdamos esse lado da moral, né? E, claro que é importante, né? Mas foi um tipo de resquício que veio no movimento e atingiu a gente aqui, né? Então, vamos lá. Onde é que eu estava ali? Suas raízes remontam desde o século XVII, posterior à Reforma Protestante, trazendo variantes dominacionais que se afastaram radicalmente dos católicos, entre eles os wesleyanos, vindo dos anglicanos, os puritanos vindo dos calvinistas e as igrejas reformadas presbiteriana, congregacional e batista. A ênfase do evangelicalismo. Esse movimento enfatiza a vida espiritual do indivíduo, estabelecendo o cumprimento de certas regras, entre elas o momento da conversão, a submissão total à Bíblia, a pregação embasada na morte redentora e ressurreição de Cristo, e a partir daí comunicar a vida eterna com testemunhos. Veja como eles identificam a gente, né? Esse movimento, porque é daí de onde nós viemos. Eu vou dar mais algumas ênfases aqui, mas eu ainda vou entrar aqui um pouquinho na remetência histórica, né? Vamos lá. A reforma luterana esbanjou, pois teve 2 gatilhos: as indulgências de Tetzel e o Império Sacrosanto Romano Germânico, cujo imperador era o Carlos V, né? Se viu numa saia justa. Ele tinha a supremacia católica. Tem um áudio aberto aí. Ele tinha a supremacia católica de um lado. Tem um áudio aqui aberto. Deixa eu ver se consigo fechar aqui. De um lado a influência luterana, do outro lado os 12 príncipes alemães. Então, olha só. Esse Carlos V, né, que era o imperador da época, ele tinha a católica de um lado, claro que não aceitou a reforma, né, e 12 príncipes alemães do outro. O problema é que a força bélica dele estava com esses príncipes. Então ele ficou no meio aí da situação. Como é que eu vou fazer agora, né? Então, de certa forma, após a dieta de Worms, ele assinou o Ato de Tolerância Luterana Religiosa, Lutherisches
Geset über Religiões Torrans. Deve ser isso aí. Quem fala alemão vai me entender. Ato este que autorizava a Saxônia, que era a região lá, os Países Baixos a utilizarem o luteranismo como prática culto estatal. No entanto, quando Lutero deu as costas ao Papa, que é a liturgia da Santa Sé, o Papa pressionou. E aí você vai ter uma outra história agora. O Carlos V, o imperador, mandou seu irmão Fernando para uma conferência dos príncipes. Ah, isso eu já falei, essa parte eu já coloquei para vocês lá, mas eu vou ler de novo esse pedacinho, porque tem muito a ver com a reforma radical, né? Para a Conferência dos Príncipes Alemães da cidade de Speyer, em 1529, para desfazer o acordo. É nesse momento que a terminologia reforma ganha sobrenome protestante, pois o príncipe de fato partiram para uma revolução. A coisa estendeu até Zurique. Aí a gente volta agora para Zurique. Ó. Eu dei uma saída, voltei lá para a reforma magistral, agora voltamos para a radical. Então, a coisa se estendeu até Zurique, quando Zwingli troca o púlpito pela espada e morre em Capel em 1531. O Zwingli morreu lutando para defender a fé. Ele morreu. Seu corpo foi identificado, foi cortado em pequenos pedaços, misturado aí e foi dado aos animais para comerem. Sim, neste fato de Speyer, nasce o protestantismo como revolução. O gatilho da reforma na França foi graças a João Calvino, que, como Lutero, deu de ombros para a missa. Disse que Deus tinha seus protegidos e arriscou dizer que até os reis poderiam estar fora da lista de predestinados, caso não fossem destinados para tal fim. Esse pensamento de Lutero aí, sobre Deus colocar reis no mundo, lá na frente, em 1600, vai se tornar o jacobismo. Jacobismo. Por que jacobismo? Porque nasceu na Inglaterra essa ideia com o rei James. James é a mesma coisa que Tiago. Tiago é a mesma coisa que Iago, que Diego, que Jacó. Jacó é isso aí. James é Jacó. Tiago é Jacó. Tiago, Diego, é tudo Jacó. Então, ali nasceu o jacobismo. Então, eles criam que Deus... Inclusive, você vê aí, ó, a rainha morreu, eu estava lá no dia do enterro dela, eu assinei lá o livro da condolência, eu e minha esposa. A gente estava no aeroporto de Luton, embarcando para atravessar o Canal da Mancha. Assinamos lá o livrinho dela, de morte, né? A rainha Elizabeth. Então, ela era jacobina também. Porque lá na Inglaterra, os reis são ungidos, igual pastor, são ungidos com óleo e tudo. Eles são ungidos com óleo, ora por eles, que eles entendem que Deus que está colocando eles no poder. Bom, aí então você vê que nós temos uma personagem aí, o Carlos V, né, que vai coordenar e vai estar no meio de duas reformas. No cenário aparece o Zwingli, que ele vai também defender as suas teses com relação à Igreja Católica, mas acaba por morrer em batalha campal. Aí nós temos o gatilho da reforma radical. Você vai ficar agora abismado, né? Porque a motivação que Lutero teve para começar a reforma magistral, o Zwingli também teve um gatilho, só que o dele é bem diferente. O do Lutero foi um gatilho teológico, né? O do Henrique VIII foi um gatilho político. Mas qual foi o gatilho da reforma radical? Olha que interessante. O gatilho da reforma radical, em Zurique, acontece com Zwingli depois que ele está em uma casa de um amigo. E esse amigo serve salsichas em plena quaresma. Isso provocou um embate entre Zwingli e a coroa. A coroa, no caso, era o governo do Estado, na época, né? O que o obrigou a criar uma defesa. No domingo seguinte, em sua homilia, Zwingli defendeu comer salsichas e carne na quaresma. E, a partir daí, os debates foram tão intensos que explodiram numa reforma. A diferença entre Lutero e Zwingli é que, enquanto Lutero reformou com uma ideia tão pesada como as indulgências, Zwingli iniciou como um assunto tão vulgar sobre salsichas.
Interessante. A justiça seja feita, né? Já o gatilho da reforma anglicana não foi totalmente Ana Bolena, e sim, literalmente, foram 11 rompimentos políticos que desde 1100 acontecia, desde William e o Normando, desde quando William e Normando conquistou a Inglaterra e também em Hastings. Posteriormente, culminando com a força teológica separatista wyclifiana, depois da alta participação da Igreja Católica no latifúndio da Inglaterra, bem como os impostos, coisa que a coroa inglesa queria resgatar. Ana Bolena foi só um estopim curto, o vento das asas dela e a lenha seca do romantismo de Henry. Foi a combinação que faltava para atear fogo às brasas vivas da ânsia anglicana de se ver liberta da supremacia católica. Então já havia um pensamento de nacionalismo, que chama. É quando a Igreja Católica arrefeceu no século XIV, ela chegou a ter 3 papas, mostrando a sua divisão na liderança. As igrejas locais nacionais, elas se animam para subir. E aí aparece no cenário essa mulher, Ana Bolena, que vai alimentar o coração do rei. Mas eu vou voltar ainda nesse assunto para trabalhar um pouco mais a reforma anglicana. Estamos agora falando da reforma radical. Aí sim, quais são os protagonistas dessa reforma? Os huguenotes, anabatistas, lollards, russitas e muitos outros grupos derramaram seu sangue. A Igreja Católica assassinou 25 milhões de pessoas. E o grande ápice foi a noite de São Bartolomeu, em 24 de agosto de 1572. De 2 a 70 mil mortos. Catarina de Médici fez sangue correr pelas ruas. Os protestantes também se por defesa ou não, mas com o fato de também derramar o seu sangue, que também derramou o seu sangue de gente inocente e piedosa. No caso aí é o Calvino. Ele foi professor em Genebra. Aliás, ele foi prefeito de Genebra. E chegou lá a executar alguns católicos, em nome de Deus também. Interessante, né? O Papa Gregório XIII mandou fazer um hino em comemoração para cantar nas missas. Mandou fazer também uma medalha com um anjo empunhando uma espada perto dos huguenotes mortos. A terrível forma da reforma foi muito sangrenta para os dois lados. O mundo não seria o mesmo sem ela. No obstante, parece ter sido uma segunda crucificação. A primeira reforma no judaísmo, com Jesus na cruz, derramou seu sangue. Depois dele, segue os mártires do Coliseu Romano, os mártires dos países à volta da Anatólia e Capadócia. Ainda combina com a aquisição romana. Quer dizer, os mártires derramaram seu sangue também, né? Olha que interessante aí, né? Cristo derrama o sangue pela igreja, né? Aí os reformados também derramam sangue na sua corrida aí contra a perseguição católica. Ainda combina com a aquisição romana, que matou milhões de crentes, e finaliza com a história das reformas dos cruzados. Embora o Santo Ofício, que no caso é a Santa Inquisição, né, vingou até 1821, ela ainda está até hoje de forma camuflada. Somos uma geração que pode sentar-se nos bancos do carro da história, ajustar o retrovisor e decidir se dá a marcha ré ou se aprende com os erros e acertos. E engata a primeira marcha e segue avante. Então, vou voltar aqui um pouco mais sobre a reforma da salsicha, né? Há quem diga que, de fato, a reforma começou primeiro com os Zwinglio, antes de Lutero. Muitos creem, como Storms, por exemplo, que a reforma radical de Zwinglio tenha seu gênesis no famoso caso das salsichas. Em 1522, Zwinglio visitava seu amigo, Froschhauser, e era o tempo da quaresma. Estava ali para acompanhar uma tipografia daquele amigo, a impressão de algumas cartas de Paulo. Froschhauser decidiu, em plena quaresma, servir salsichas aos empregados. Olha aí. Olha o que ele arrumou. Bendita salsicha, hein?
o jejum da quaresma, e isso chegou com violação de votos de piedade. Ó, esse caso aí veio a público, né? Tem um áudio aberto aí. Deu? Tem um áudio aberto aí. Ok. Pronto. Eu acho que é o David. Ok. Ok, o Frohauser decidiu, em plena quaresma, servir salsicha aos empregados. Quando esse Frohauser foi servir essa salsicha, ele não tinha ideia que ia provocar uma reforma, meu Deus do céu. Não vai dizer por aí que Deus usou salsicha, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Ninguém vai falar isso por aí que Deus está usando salsicha, mas no caso nosso é a vina, né? Foi uma vina. Uma vina provocou uma reforma. Quando eu estudei isso aqui, eu ri demais, estava rindo demais. Toda vez que eu vou pegar uma vina, eu lembro disso aqui e dou risada. E quem está na cozinha fala, reforma radical. Aí ninguém entende que ninguém está estudando. O caso veio agora a público. Isto, aliás, Frohauser decidiu, em plena quaresma, servir salsichas aos empregados. O caso veio ao público e isto quebrava o jejum da quaresma. Isso chegou como violação aos votos de piedade e foi contra a autoridade do município. Gente, comeu a salsicha na quaresma significou a violação aos votos de piedade e foi contra a autoridade do município. Gente, eu nunca vi um troço desse, não. Frohauser foi preso. Eu não sei quem mais está rindo aí comigo. Frohauser foi preso por causa da salsicha. Zwingli não, porque não... o Zwingli não foi preso porque ele não comeu a salsicha. O Zwingli olhou para a salsicha, fez que ia comer, o cara viu. Ele sabia que ia dedurar ele na prefeitura, ele não comeu. O que comeu foi preso. Então, cuidado para não comer salsicha vindo aí, em Curitiba, aí, e ser preso. O Zwingli tomou as dores do amigo e foi para cima do sermão. Aí, olha o que rolou aqui na salsicha. O sermão dele é o seguinte, ó. O título do sermão foi o seguinte: sobre a escolha e a liberdade a respeito dos alimentos. Quase que ele colocou salsicha aí. Sobre a escolha e a liberdade a respeito da vina. Só faltou isso. Isso foi no dia 23 de março de 1522. A gente pode até comemorar 23 de março, o dia da vina, o vina da reforma. Mas, na verdadeira leitura do texto de Lutero, na época, sobre a liberdade do homem cristão. Quer dizer, ele usou também a parte de Lutero para pregar essa mensagem aí. Esse sermão tornou-se um dos debates públicos, iniciando, assim, outros debates que culminou na reforma radical. Essa salsicha merece nosso aplauso. Essa frase é minha, viu? Meu Deus do céu. Pronto, deixa eu voltar aqui. Espera um pouquinho, ok? Muito bem. Pronto, gente, é isso aí. Olha, eu nunca vi algo tão maravilhoso como essa reforma da Vina, né? A Vina que mudou. Porque olha só, gente, depois que o Zwingli faz essa reforma chamada radical, quer dizer, ele não chamou, ele nem chamou de radical. Esse nome foi dado depois, posteriormente, pelos historiadores, né? Mas se você quer saber de uma coisa, a reforma de Zwingli é para mim, eu acho que ela é mais importante que a de Lutero. A de Lutero tem muita luz, né? Muito foco nela, tal, porque Lutero ele enfrentou o Papa cara a cara, né? O Zwingli não, o Zwingli enfrentou na cidade. Mas foi dele, né, dessa reforma, que vieram os outros, os anabatistas, subdivididos em menonitas. Aí em Curitiba tem a igreja menonita aí, ó. Tem? Lá onde eu morava, lá no Boqueirão, tinha igreja menonita lá. Deve ter mais algumas lá espalhadas por Curitiba. Eu quase um dia fui lá fazer uma entrevista com o pastor lá, histórico, né? Mas eu pensei 2 vezes em ir, eu acabei esquecendo. Aí vim para a Europa, não deu. Quando eu voltar, eu faço isso aí. Ô, pastorzão, Oi. eu conheci o pastor dessa igreja ali do Boqueirão Menonitas. É Certo. o pastor João. Eu estava conversando com ele e ele falou que a família dele era da Turquia. E eles se converteram numa das igrejas que o apóstolo Paulo fundou.
Depois Uau! vieram fugido para o Brasil por causa da guerra. Hum. Top, né, cara? Caramba, que galera é essa? É. Bom, ele deve ter se convertido numa herança da algum grupo lá da cidade, porque não havia templos na época, né? Não havia templos do apóstolo Paulo. Isso Mas aí. bate, claro que bate. A Turquia está impregnada com as igrejas lá, que acontece nas cartas do Apocalipse, né? Agora, veja bem, através dessa reforma do Lutero aí, ou do Zwinglio, você vai ter também o Menossimo. Ele vai falar sobre, aqui, que no caso, que são os menonitas, né? Eles vão ter também a reforma deles. O Gerald Greb, que os anabatistas, o Jacob Amish, que é dos Amishes, que é aquele pessoal que se veste antigamente, eles não gostam de ser modernos, né? Tem fazenda que eles ficam lá parados, né? E também o George Fox, que é dos Quakers. Sabe essa aveia Quaker que você compra aí? Aveias Quakers? É deles, é desse pessoal aí. É herança deles. Não da reforma em si, né? Mas dos reformados depois. Então ela vai ser muito importante. Eu encontrei, Major, uma igreja dessas lá em Maringá. Tem uma no Brasil. Ela está com o nome de Igreja Missionária de Ipiranga, mas ela é da Unita Fratums. Unita Fratums é uma igreja que veio do Zwinglio. Do Zwinglio vem a Unita Fratums, do Graudberg vem os Anabatistas, do Jacob Amish vem os Amishes, do George Fox os Quakers, né? E do Menossimus os Menonitas. Eu encontrei uma Unita Fratums. Só que, para mim, a Unita Fratums ela é muito mais relevante na história. Não menosprezando nenhuma outra, mas eu digo assim, porque ela veio de Zwinglio, né? Que foi o cara que provocou essas reformas tudo aí. Eu liguei para o pastor, peguei um avião mesma hora. Eu cheguei no aeroporto lá, de Maringá, o pessoal veio me buscar, eu já fui chorando, né? Já cheguei chorando lá na rua da igreja. E realmente eles são de uma leva de missionários que veio via Canadá. Veio via Canadá para chegar até aí. São casos assim interessantes, né? A igreja Free Methodist Church, que no Brasil é a Metodista Livre, ela veio via Japão. Né? Ah, acho que é Daniel que veio lá do Japão e veio pregar para os japoneses, acabou estendendo para os brasileiros e ela nasceu. E se eu não me engano, a Nazareno, ela teve um também, o Zito. Olha só como eu sei, como é que eu estou lembrando aqui. O Zito é um senhor que aparece na história do Nazareno. Ele veio ao Brasil também veio ao Brasil e não conseguiu entrar, mandaram para a Argentina. Depois ele conseguiu voltar ao Brasil, estabeleceu em Campinas. E lá em Campinas teve o primeiro culto com 12 americanos para começar Nazareno. Olha como Deus gosta do Brasil, né? O pessoal veio, rapaz, coisa linda isso aí. A Anita Fratos, então, ela veio direto de Zwinglio, né? E eu fui lá tentar conhecer. Com esse estudo aqui que eu estou dando, a gente começa a diferenciar as denominações e as suas ramificações. Todas elas no seu lugar. Por exemplo, você fala assim, quais são as igrejas de Lutero? Em Curitiba, ali, se você for ali na Terminal do Cabral, não, Terminal do Boa Vista, se não me engano, um pouquinho antes, não tem uma igreja evangélica lá, escrito Igreja Evangélica? Igreja Evangélica. Ela é um fruto de Lutero também. Vocês estão aí no meio da história, não estão sabendo, né, cara? Não estão sabendo. Estão no meio da história, não estão sabendo. Ela também é de Lutero. Do Lutero veio somente os luteranos. E algumas ramificações muito fracas de alguns segmentos aí. O que foi forte em Lutero não foi nem as igrejas que vieram depois, e sim a doutrina de Lutero, né? Lutero enfatizou a justificação pela fé, né? O sacerdócio universal. Isso aqui são pontos salientes da reforma. A justificação pela fé, a sacerdócio universal dos crentes, as 5 solas,
Tudo isso aí foi proveniente do reclame de Lutero com relação à Igreja Católica dentro do seu 95 Teses. Já o Zwingli não ficou preso a esses pontos. O ponto de Zwingli era mais um ponto ligado ao John Wycliffe também, né? Só que de Zwingli, ele nasce esse monte de igreja. Inclusive, pessoal, o Philip Mens era o que reclamava, no caso, os anabatistas, né? Eles reclamavam do batismo, o pedobatismo, batismo de criança. Talvez não seja um costume, mas parece que no regimento da Nazareno é permitido também, uma coisa assim, não lembro agora. Eu sei que a do Brasil faz. A questão aqui não é quem faz, quem não faz, se é certo ou se é errado. É que eles foram, na época, reclamar do pedobatismo. E aí eles começaram a batizar os adultos nas águas. E lá em Zurique, irmão, dá muita neve. Eles batizaram no meio do gelo, com tanta vontade de batizar. Agora, ironicamente, Daniel, eles morreram, a pena de morte deles era morrer afogado. Olha que coisa. Os anabatistas reclamavam a questão do batismo nas águas para os adultos, e eles, quando eram pegos, eram mortos afogados. Olha que interessante. Mas por que era morto afogado? Porque era ironia? Não. Bom, era ironia do destino, né? Porque eles pregavam o batismo por imersão. Isso eu quero falar. Por imersão. E morriam afogados. Tá? Interessante, né? O Zwingli, portanto, ele morreu numa batalha, chamada Batalha de Capel. Estava defendendo o evangelho. Então, a coroa contra ele. Ele foi se defender, mas não conseguiu. Ele era pastor, né? Não era lutador, não era soldado. E aí ele acabou morrendo e seu corpo foi cortado em pedaços, colocado no meio do feno e dado para os cachorros comerem. Então, basicamente, essa é a reforma radical, tá? 1524, na Suíça, tendo como o reformador supremo o Ulrich Zwingli e os outros embaixo reformadores de pequenos e menores grupos, o George Fox, o Menno Simons, o Mans, o Gerard Greb, Jacob Amish e o Menno Simons, tá bom? Essa é também o Zwingli foi contemporâneo de Lutero. Os dois se encontraram em Masburgo. Eles se encontraram para falar um pouco, porque, na verdade, com o advento da imprensa por Gutenberg, então a Bíblia foi espalhada por muitos locais e eles foram apontados como reformadores. Eles se encontraram para conversar, os dois, para ter um papo, mas eles não conseguiram andar junto por causa da Santa Ceia. Para Lutero, a ceia era transubstanciação. Para o Zwingli, a Santa Ceia era algo normal. Desculpe, para Lutero era consubstanciação, porque a Igreja Católica pregava transubstanciação. Para o luterano é consubstanciação. Para o Zwingli era apenas um memorial, em memória, não tinha nada a ver. Já para os calvinistas, e nisso a gente acompanhou eles, nesse caso os wesleyanos, nazarenos, eles são iguais nesse ponto aos calvinistas, que para nós a Santa Ceia é uma representação do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Então, basicamente, essa foi a reforma radical, ok? Alguém quer comentar alguma coisa, fazer uma pergunta? A palavra está aberta para você comentar e defender o seu ponto, né? Para melhorar suas notas, amém? Certa vez a gente estava tendo aula com o senhor sobre essa questão da transubstanciação. Foi a primeira vez que eu vi, assim, na íntegra, alguém falando sobre isso. Isso é o que estava falando. O senhor falou, isso é o meu corpo, tomai e comei,
memória de mim. O senhor falou, não podia ser o corpo de Jesus, porque quem estava falando era o próprio Jesus. Yeah. Então, esquisito pensar na transubstanciação, né? É, ele fala isso é o meu corpo numa questão de espelho, né? Era uma questão de espelho, estava só se espelhando, era um espelho dele, né? Era uma projeção da ideia, da imagem. O que o espelho faz? O espelho reflete uma abstração da imagem. É igual o caso do sistema holográfico, né? Aqui no aeroporto de Londres, tinha uma mulher lá na portaria dando instrução, era uma holografia, era uma mulher mesmo, cara. Você passava a mão assim, a mão vazava do outro lado, assim, podia cortar o corpo dela no meio. Então a imagem, ela é uma projeção de uma cena abstrata. Então, nesse caso, é um espelho, né? Apesar que o pão não estava abstrato, mas Jesus se espelhava nele. Ó, olha para esse pão e lembre de mim. Por isso que ele fala, faze isso em memória de mim. É uma memorial. É isso que tá, entendeu? É interessante. A Santa Ceia também, cara, tem os dois elementos mais importantes. Quais são? O pão e o vinho, né? Aí você vê naquela ideia, o pão, quanto mais novo, melhor. Ninguém vai comer pão duro, né? O vinho, quanto mais velho, melhor. A ceia é lugar para velho e para jovem. É isso aí. Ok, pessoal, mais alguma dúvida aí? Posso perguntar, então? Olha que eu vou perguntar aqui a você. Eu só não perguntar para o Major porque ele acabou de jantar e está digerindo ainda o pernil, senão eu ia perguntar para ele aí. É? O momento da pergunta, o momento que a gente lembra das nossas dúvidas. Ó, rapaz, seu filósofo Daniel falando aí. Como é que é, Daniel? Repete aí. O momento da pergunta é o momento de lembrar das dúvidas. Então, aí você fala a dúvida e te fala a pergunta. Responde a pergunta. Mas tá bom? Vocês entenderam direitinho? O Major está sem áudio. Mas tá me ouvindo, né? Tá sem o seu áudio, né? Tá assim, ok. Deixa eu fazer uma pergunta que eu ia fazer para o senhor ontem, só para ter certeza que eu estou ciente, que eu estou me confundindo com relação aos lugares. A reforma anglicana foi na Bretanha, a reforma radical foi na Suíça, e a reforma protestante foi na Alemanha. É isso, né? Na Alemanha, pois é, isso mesmo. Na época ainda não era bem assim a Alemanha, né? Hoje é a Alemanha. Ali, Daniel, era um grupo de condados que chama. Porque em 1522, 1530 aí, o mundo está saindo do feudalismo, né? Tá já chegando forte do feudalismo. Então ali tinha a Bavária, a Boêmia, a Morávia, a Dresden, Prússia, tudo aquilo ali hoje é Alemanha e Áustria, né? E aí tinha os príncipes desses locais aí. Então, hoje chama-se Alemanha. Mas foi porque eles falavam alemão bem arrastado mesmo, e erudito, né? Interessante, eu estava aqui estudando aqui essas línguas antigas aí. Rapaz, eu não sei como é que eles se comunicavam, não. Tempo de Abraão, tempo de Lutero, de 1500 para trás. Era tipo meio índio falando assim, eu falar, você ouvir, eu fome, tô, banheiro, vai. É um negócio assim. Se você pegar o português, se você pegar a língua portuguesa falada em 1800, você fica meio assim para conseguir entender, cara. Ainda pelo modo de escrever, que era psalmos, farmácia com PH, voz mecê, essas coisas assim, e a construção gramatical. Hoje a gente está no céu, cara, no paraíso. Esse modo de falar assim, então, cara, a gente está no céu, no paraíso. Isso não existia, não. Hoje a gente usa muita metáfora, muita coisa, então, a gente está no céu, no paraíso. Não, a gente não está no céu, no paraíso. Eu estou aqui numa sala em Azurva, e vocês estão numa casa, na sua casa. Então, ninguém está no céu, no paraíso aqui, não. Mas eles não falavam isso na época. Não tinha se você falasse isso, tinha que ser isso mesmo.
Rapaz, como mudou a cultura humana, que coisa! Como que o ser humano vive em tanta mutação, cara? Que negócio estranho esse. Aqui em Portugal, eles usam o verbo na segunda pessoa ainda. Tu queres, tu vais, tais a perceber. Normal. É como se falasse aquele tempo do Império. Interessante. Olha, eu fico abismado. Sabe uma coisa que é mais próximo da nossa realidade no Brasil? A gente tem a Libras, que é um idioma oficial de sinais. E na Libras não tem, é tudo eu ir escola, eu ir casa, Sim, eu amar você. Então também é bem dessa forma. exatamente, cara. Exatamente isso aí. Ok, pessoal, tudo bem com vocês aí? Beleza? Ricardo, alguma dúvida, Ricardo? Tudo certo aí? Amanda, tudo bem, Amanda? Tá me ouvindo bem? Pastora Célia? Ok. Bom, se ninguém tem dúvida, vamos então para outro. Continuar aqui, né? A nossa linha aqui.